Olá a todos, eu sou Mônica Santoro Haddad, neurologista responsável pelo ambulatório de doença de Huntington do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. Vamos falar sobre alterações cognitivas e comportamentais ou psiquiátricas na doença de Huntington. As alterações não motoras na doença de Huntington, elas são bastante importantes e responsáveis por muitas alterações funcionais dos pacientes, e hoje é conhecido e aceito que muitas vezes essas manifestações, especialmente as comportamentais, precedem os sintomas motores que permitem o diagnóstico da doença. Nós dividiríamos em 4 grandes grupos. Um grupo que são as alterações ditas cognitivas, são alterações de funções neurológicas que envolvem memória, cálculo, abstração, pensamento, planejamento, raciocínio, e alterações psiquiátricas, que são subdivididas em 3 grupos. Os chamados sintomas afetivos, que são alterações de humor, especialmente depressão. Os sintomas chamados perceptuais, que são alterações com ilusões, psicoses, ideias paranoicas, ideias de perseguição, e os sintomas comportamentais, o relacionamento social, a irritabilidade, tendências a alguns tipos de adições. Então nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, não quer dizer que todos os pacientes vão apresentar tudo isso, mas essas alterações são frequentes nos pacientes e muitas vezes bastante incapacitantes para a vida pessoal e para a vida social e profissional. Do ponto de vista de sintomas comportamentais ou psiquiátricos, nós temos que mais de 65% dos pacientes apresentam oscilações de humor. O paciente, ele muda muito rápido. Tem hora que ele está muito feliz, tem hora que ele está muito triste, a gente chama isso de disforia. Muitas vezes eles têm agitação, irritabilidade, impulsividade, ou seja, pequenas frustrações geram reações irritadas e às vezes muito agressivas, e ansiedade. Mas mais que isso, os pacientes também têm uma apatia. Então, o que é apatia? Apatia é diferente de depressão. Apatia é estar indiferente ao que está acontecendo à sua volta. Isso é uma queixa muito frequente das famílias, isso acontece desde o início da doença e é um sintoma que vai evoluindo e piorando ao longo dos anos. E o paciente pode ser irritado e apático, ou seja, ele se irrita por minúcias, por coisas pequenas, mas ele não está interessado ou conectado com coisas maiores. De 20% a 50% dos pacientes, ou seja, de uma forma frequente, os pacientes podem ter desinibição, é como se eles perdessem o freio ou o verniz social. Eles começam a falar coisas às vezes inadequadas na frente de pessoas que isso não deveria ter sido falado. Eles podem ter episódios de euforia, podem ter episódios de agressividade, mas mais que tudo, eles podem ter quadros depressivos. Os quadros depressivos são graves na doença de Huntington, mas são tratáveis. Esses pacientes podem e devem ser tratados. O risco de suicídio, ele é 5 a 10% maior do que na população em geral, não só nos pacientes como nas famílias da doença de Huntington. A gente entende isso tanto pelo drama vivido de você ter um parente afetado e gravemente doente e saber que você está em risco para essa doença, mas também diretamente pelo humor depressivo associado a uma impulsividade. Então, muitas vezes o paciente está deprimido e tem um impulso e acaba cometendo algum tipo de autoagressão e às vezes até a morte. Portanto, é muito importante que a gente pesquise isso, monitore esse tipo de coisa e leve a sério qualquer tipo de ameaça que esses pacientes fizerem verbalmente ou fisicamente contra a própria vida. E quando a gente vai fazer o teste genético em pessoas em risco, é preciso levar em conta esta tendência ao suicídio que os pacientes têm. Falando em teste genético, é interessante a gente comentar que mesmo nas pessoas com teste genético negativo, ou seja, elas não têm doença de Huntington, o fato delas serem sobreviventes numa família onde há muitos casos faz com que mais ou menos 28% das pessoas com teste negativo também entrem em quadros depressivos graves. Portanto, cuidar desses sintomas de humor
não só no paciente como na família, é uma atitude que deve ser feita ativamente. Menos frequentemente, em torno de 5 a 12% dos pacientes, os pacientes têm quadros ditos psicóticos. O que é um quadro psicótico? É quando o paciente tem uma interpretação alterada da realidade. Ele pode ter alucinações, ele pode ouvir vozes, ele pode ver coisas que não existem, mas mais frequentemente ele tem delírios persecutórios, delírios de ciúmes. Por exemplo, ele acha que colocaram chips na casa que estão vigiando o que ele está fazendo. Alguns acham que a comida está envenenada ou que estão sendo traídos. E alguns pacientes têm compulsões por jogos, compulsões por compras, um pouco sem critério em relação ao que eles estão gastando, tá? Esses pacientes, eles podem, precedendo a doença, ter uma tendência a adições, a drogas, a álcool, a cigarro, tá? E a gente sabe hoje em dia que se os pacientes conseguirem largar essas adições, eles podem até atrasar o início da doença. Então é importante tratar isso, e é importante numa família de doença de Huntington detectar pessoas que não têm sintomas, mas que já estão tendo esse tipo de comportamento. E mais raramente, menos de 5% dos pacientes, os pacientes têm comportamentos hipersexualizados, né, e têm tendências a alucinações contínuas, né. Do ponto de vista cognitivo, então a gente diz que os pacientes têm um declínio cognitivo leve, ou seja, ele perde algumas funções. Isso pode preceder em 38% o início dos sintomas motores, ou seja, naquela fase que a gente chama prodrômica, a pessoa tem o defeito genético e se você testar, ela já tem um desempenho abaixo do esperado para as pessoas da sua faixa etária e do seu nível de escolaridade em testes de atenção, concentração, julgamento. E com o evoluir da doença, esse declínio cognitivo chamado menor, ele evolui para um declínio cognitivo maior, cujo nome médico é demência, tá? Essa demência, ela tem características especiais. A memória é preservada, pelo menos parcialmente, até fases mais avançadas. Mas o paciente tem uma disfunção que a gente chama de disfunção executiva. A função executiva é a capacidade que a gente tem de planejar, de organizar, de ter flexibilidade mental, de se adaptar a alternativas. Esses pacientes geralmente têm muita dificuldade de se adaptar a alternativas. Se eles estão fazendo uma coisa, você interrompe, ele não consegue deixar de fazer aquilo e prestar atenção na outra coisa. E alguns pacientes ficam até obsessivamente fazendo a mesma coisa, tá? A gente clinicamente detecta essas alterações cognitivas através de testes simples, por exemplo, de fluência verbal. Uma pessoa normalmente fala mais do que 20 animais em um minuto. O paciente com doença de Huntington, mesmo quando a família e o paciente acham que eles estão bem do ponto de vista clínico, eles têm uma fluência de 3 ou 4 animais no minuto. Isso já é o início desse problema. Eles têm dificuldade de julgamento e de velocidade de processamento. É muito comum nos pacientes com doença de Huntington, tanto no aspecto cognitivo quanto no aspecto motor, eles não perceberem os sintomas. Então, por exemplo, o paciente às vezes tem coreia e ele não nota. Você fala, quando você começou a ter esses movimentos, você fala, que movimentos? Do mesmo jeito, ele acha que ele está bem, que ele pode continuar trabalhando, que ele pode continuar administrando as coisas, e ele começa a cometer muitos erros. Então, a gente não deve esperar o paciente dizer que ele está com problema. A gente deve ativamente pesquisar e orientar até para protegê-lo em relação às consequências disso. Além disso, eles têm dificuldade de atenção e dificuldade de linguagem, tá? Então, além da articulação das palavras ser difícil, que é um sintoma motor, às vezes ele não consegue lembrar determinadas palavras, tá? Do ponto de vista cognitivo, isto vai evoluindo e, em geral, todos os pacientes que vivem depois de 10 a 15 anos de doença, eles estão com quadro de demência completo. A demência atrapalha o paciente para falar, atrapalha o paciente para reconhecer as pessoas e atrapalha também para engolir, para andar. Então, existe uma fase onde o quadro cognitivo acaba tendo um impacto
na vida do paciente. Do mesmo jeito que nós tratamos sintomas motores, nós tratamos os sintomas cognitivo-comportamentais, especialmente os sintomas psiquiátricos, mas também os sintomas cognitivos podem ser tratados, como a gente sempre comenta, não só com manejo farmacológico, mas também com terapias de apoio. E isso deve ser feito e também tratar o cuidador, ou seja, ensinar o cuidador a lidar com o paciente com todas essas dificuldades. Isso ajuda muito e torna a situação da família mais aceitável. Muito obrigada.